Fala, resenheiros, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Coutinho, sejam bem-vindos aqui no Hora da Resenha. Vamos de teoria da conspiração. A nossa personagem de hoje, Princesa Diana, envolto a um acidente e até hoje as perguntas não calam. Será que foi apenas um simples acidente ou um assassinato? Vem comigo, fica de olho. Antes de começar a nossa resenha, é importante que você se inscreva imediatamente, já dê seu like, por favor, para a gente poder ser observado, ser notado pelo YouTube. E também eu preciso dos seus comentários, que você gosta ou não gosta que eu fale sobre família real, sobre as teorias em si. E também é importante que você compartilhe e já ative as notificações, beleza? Teorias, gente, são ideias, são argumentos que não têm um fundamento. Então nós estamos trabalhando aqui com teorias que são assim, que circulam na net. Então você já deve ter ouvido alguma, ou possivelmente você vai ouvir uma nova. Então, teorias, ok? No caso da Diana tem mais de 160 teorias, e isso deixa qualquer um assim, bem pensativo. E por conta também de ser um ícone e de ser uma celebridade junto aí com a família real, é um prato cheio para as teorias da conspiração. Então, lembrando, são teorias. A vida de Diana nunca foi tão fácil assim em nenhum conto de fadas. Vindo da família Spencer, da aristocracia super badalada aí no meio da realeza e também no meio britânico, ela se viu com uma infância bem difícil, solitária, muito por conta do divórcio entre o pai e também a mãe. Ela viu a mãe ali sofrer maus tratos pelo pai e também a depressão do próprio pai. Então ficou a cargo dela de cuidar do irmão mais novo, Spencer, sendo que ela tinha duas irmãs. As duas irmãs já estavam bem grandes, já estudando fora, internato, pois tinham condições. Lady Di vem daí, porque o pai dela era um quarto conde aí da geração da família, então ela nunca foi assim uma plebeia, né? O príncipe Charles entra na vida dela, mas propriamente eles reencontram com 16 anos, como eu falei no vídeo aqui das curiosidades. Se é verdade, se não é, você pode ver, assistir, tá bom? E aí eles se reencontram depois de 2 anos, quando a morte do tio avô aí do príncipe Charles, ela vai e encontra ali numa casa com os amigos em comum, e os dois começam então a se interessar, e aí são 13 encontros praticamente para o casamento, que foi feito no ano de 1981, em junho e julho de 1981, um mega evento com direito a ser transmitido para o mundo todo, um vestido que todas as noivas replicaram durante anos. Então era um acontecimento. Só que esse casamento real, ou esse casamento de conto de fadas, viraria um pesadelo. Aliás, já no início a Diana já tinha todas as condições, e realmente ela já tinha vislumbrado que o pior seria para aquele casamento. Ela já tinha descoberto que Camila, a ex-namorada dele, que dados os anos 70 os dois já tinham um caso, o Charles e a Camila, estava mais viva do que nunca. No próprio casamento ela estava de branco, e ela lembra e ela fala sobre isso. Outro detalhe é que o casamento foi tomando grandes dramas, contornos dramáticos. Por exemplo, Diana já estava desenvolvendo bulimia por conta de uma palavrinha, de uma frase que ele falou que ela estava meio rechonchuda. Então aquilo se agravou. Ela já tinha um pouquinho ali na infância, na adolescência, mas basta um gatilho, então a gente tem que ter muito cuidado. E também ela passou por depressão. Seu processo de adaptação com a realeza não foi nada agradável. Ela quebrava vários protocolos, ela não seguia, gerando brigas bem fortes entre a monarca, que é a rainha Elizabeth II, também o príncipe Philip, que fazia aí não era fácil. A popularidade também de Diana era muito questionada pelo próprio príncipe, já que ele é o próximo herdeiro, o príncipe Charles. Ele se via incomodado. Ele não tinha ciúmes dela por ser bonita, não. Ele se sentia incomodado por conta da sua popularidade. Bem, diante disso veio 2 filhos. A gravidez do William foi muito complicado. E depois veio o Harry.
Muitos também questionam, e ela falou numa entrevista que ela teve 5 tentativas de suicídio. Uma, ela se jogou na escada, ela estava grávida do William, e também ela cortou os punhos, várias barbaridades ela tentou fazer por conta aí dos transtornos psicológicos que ela tinha, né? Após isso, com o tempo ela foi cuidando, ela teve um analista, o psiquiatra, todo mundo aí ajudou então a equipe médica, tanto que ela vira uma outra pessoa mais segura, mais confiante. E nessa época que Diana dá uma virada, em 1992, entra então um livro bombástico que era a biografia da princesa. E essa biografia todo mundo se perguntou como, da onde veio essas informações. Quem passou, ela não negou mais após a sua morte. O autor confirmou que Diana teria sido a sua fonte, né? Então, foi a Diana que falou tudo. Então, tudo que eu falei aqui estava no livro. Também nessa mesma época, foi vazado os telefonemas, assim, aqueles telefonemas. Se hoje você vê áudios vazados, assim, eram telefonemas pesadíssimos para príncipe e princesa, né? O príncipe Charles falava que ele era o absorvente aí da Camila, e a princesa falava que não queria estar grávida do segurança dele, o primeiro. Então, foi realmente um escândalo. E aí o divórcio veio. E o divórcio lá foi um processo mais demorado, a rainha não estava muito incomodada para acelerar aquilo ali, etc, etc. Só que em 94 ficou bem marcado por 2 entrevistas. Uma, Charles se refazendo, falando que traiu, mas que ele queria se dar de bom moço. E aí Diana, pressionada, ela faz uma entrevista para uma rede lá de dentro foi bombástica. Essa entrevista foi tão emblemática que eu lembro que era um domingo no Fantástico, eles reprisaram, eles passaram. Diana fala sobre sua convivência ou não convivência com a rainha, que era tudo por carta, que eles detestavam a Diana, que ela não gostava dos protocolos. Ela falou também sobre os amantes, sobre ter 3 pessoas no casamento, que era demais. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Então isso provocou uma ira da rainha, e a rainha fez o quê? Acabou, não quero mais ela aqui, tirou todos os títulos reais. Fontes próximas a Diana falaram que ela ficou muito triste. Todos os compromissos reais a ela não faria mais, porque ela não era mais a realeza. Com isso, o processo do divórcio lá de 92 foi acelerado, chegando em 1996 o fim do casamento aí de Príncipe Charles e de Diana. Só que o ano de 97 era logo ali. Recém-separada, para curtir a vida, ela conhece o milionário, o herdeiro aí, Dodi Al-Fayed, egípcio, de origem árabe e também muçulmano. E isso a rainha já via com os olhos assim. O romance já começava bem badalado porque eles estavam de férias na Sardenha. Então os paparazzis caíram matando e tirando fotos e ganhando muito dinheiro. Lembrando de paparazzi e imprensa, a relação era bem intensa entre Diana e paparazzi, imprensa na época. Só que nos finais dos dias de Diana, a coisa foi ficando muito mais desgastante, brigas constantes. Várias vezes Diana pedia para deixá-la em paz com os filhos. Então realmente os paparazzis, os tabloides não davam trégua para a figura de Diana. Diana chegou a um patamar que ela era muito mais importante, mais envolvente do que a própria realeza. Só que em 97 um acidente acontece no dia 31 de agosto de 1997, levando para sempre a princesa do povo Diana. E aí as perguntas e as coisas e as teorias começam a existir. E muitos acreditam que a família real britânica esteja ligado em todo esse conchavo. Para você entender agora esse primeiro vídeo, eu vou deixar por que queriam que ela fosse limada e quem seriam os possíveis assassinos. Seria assim? O primeiro nome que aparece sempre nas teorias é o Príncipe Charles, ex-esposo, e também tinha um grande interesse, vamos dizer, por conta aí, ele queria casar novamente e ter uma vida mais fácil, já que a sua ex-esposa, quando aparecia, era bomba.
Bem, e também a opinião pública ficou a favor de Diana, e Diana, como eu falei, se tornou algo muito maior que a própria monarquia. E assim, o príncipe Charles tinha interesse real de ter aí uma possibilidade da saída de sua ex-mulher aí do jogo. As pessoas começam a questionar uma suposta carta apresentada pelo seu ex-mordomo, mordomo de confiança de Diana, uma carta onde ela teria escrito que ela temia pela vida dela e que achava que poderia acontecer um acidente com ela ou que ela seria assassinada pelo príncipe Charles. Isso com um acidente, né, de automóvel. Outra questão também é que ela sempre falava com os mais próximos, aí a galera falava que o primeiro segurança que ela namorou, que ela teve um romance, o seu primeiro amante, ele foi mandado embora em 1997, foi demitido, e ele, nesse trajeto que ele foi indo para casa, ele sofreu um acidente de moto e morreu. Para Diana, não foi um acidente, e sim foi um atentado, um assassinato. Muitos dizem que essa morte desse cara, desse segurança, do amante dela, tem ligação com a morte de Diana em 1997. Pois é. Outra figura que também tinha interesse, isso dentro das teorias, era o príncipe Philip, pai de príncipe Charles e esposo de rainha Elizabeth II. Tudo isso devido ao fato da presença de Diana ser realmente um grande problema para o sistema e por ela saber um pouquinho a mais as coisas sobre a monarquia e que era uma bomba relógio literalmente, poderia estourar. Só que ele estava aliado junto com MI6, o Serviço de Inteligência Secreto Britânico. Então, os dois juntos planejaram, arquitetaram todo o plano para eliminar a princesa e não deixando vestígios para a rainha, para o príncipe. Então ele mesmo se incumbiu da tarefa. Será? A teoria mais famosa e que junta então a terceira figura que todo mundo fala é a rainha Elizabeth II. Ela teria escutado e ficou sabendo de uma possível gravidez da princesa Diana. E ela logo viu que essa possível gravidez seria do Dodi Al-Fayed. Se lembra que eu falei? Egípcio, árabe, muçulmano. E lembrando que seus netos são os futuros reis, né? O rei, William, e depois tinha o príncipe Harry. E ela ficou absolutamente brava e mandou já acabar com aquela história, executando Diana. Essa é a história. Porque ela não podia ver realmente um casamento entre um cara que era árabe, muçulmano, ser padrasto ou ter meio-irmão para os seus netos. Pois é. E será que Diana realmente estava grávida? É um gancho para você poder assistir o próximo vídeo, hein? Mas para finalizar, também é importante falar sobre... Mas antes eu quero que você se inscreva nesse canal. Já se inscreveu? Dê seu like. Comente o que você acha desses suspeitos aí e o que você pretende ouvir no próximo vídeo, hein? Vamos ver. Já fez tudo isso? Ative as notificações para você ficar por dentro na hora da resenha, beleza? O quarto, último, não é uma pessoa, e sim poderia, vamos dizer, uma indústria ou uma organização, sei lá. Diana, com suas causas humanitárias, teria aí também mexido com muita gente. E, por exemplo, a indústria bélica, que geram dinheiro, né? Armas, né? Guerras. E a Inglaterra, ela tem esse poder econômico, é a quarta indústria, né? Que mexe bastante com a economia do país. E aí os grandes, os magnatas falaram, opa, uma princesa aqui no meio das minas terrestres pode sair algo ruim e a gente não vender mais, já que ela vai acabar com o nosso comércio. Umas pessoas dizem, próximas, que ela recebeu um telefonema ameaçador e que ela teria uma lista com grandes nomes que financiavam essa indústria. Então as pessoas que estavam nessa indústria meio que, vamos terminar junto com quem? Com MI6, que é o Serviço Secreto Britânico aí de inteligência. Então é mais ou menos isso.
Bem, além desses 4 que eu falei aí, o Grupo Anonymous, recentemente, no ano passado, revelou uma lista de nomes que estavam envolvidos com tráficos humanos. E nele estava contido que uma informação que Diana, a princesa Diana, teria sido assassinada por conta de saber todo esse processo aí de tráfico humano e também de abusos psicológicos e sexuais que estavam ligados diretamente com funcionários do seu marido, Príncipe Charles. Então, a princesa sabia. Então, e outra coisa também, uma evidência que o grupo fala, é que ela sabia e tinha documentos, fitas, e que poderia exterminar o sistema monárquico britânico. Por exemplo, que foi citada que uma das pessoas dentro da coroa, da realeza, estava envolvido em coisas assim perigosas, com pessoas perigosas. É só você pesquisar Príncipe Andrew, talvez possa ser isso que eles estejam falando, né? A gente não tem como falar tudo aqui porque fica muito grande, mas existe também essa tweetada do pessoal da Anonymous, né? Que rebuliço. E Diana voltou aos trends do Twitter. Volta e meia ela aparece para assustar a galera aí. Então, você acredita também no Anonymous? Pois é. É muita teoria, são 170 teorias para vocês terem uma ideia. Essas 170 teorias, elas foram investigadas pela polícia britânica e pela polícia francesa. É importante a gente colocar aqui como aconteceu o acidente. No dia 31 de agosto de 1997, 23 anos atrás, Diana estava em Paris, mais precisamente no hotel que era do pai aí do Dodge, do Mohamed Al Fayed. Ela tinha acabado de chegar aí de um lugar que eles estavam, que era na Sardenha, no Mediterrâneo, e Dodge decide ir para Paris, passar o final de semana lá, e eles param no hotel do pai aí, então, do Dodge. Bem, no meio aí das tantas, no jantar, Diana fica incomodada, porque as notícias já vão chegando de que tinham mais de 25 paparazzi na frente do hotel, esperando o clique do novo casal. Era a sensação, gente. Só que aí Diana começou a falar, putz, imagina, não falou putz, né? Mas imagina, esse pessoal chato e tal. Dodge, então, decide fazer um plano e ele amarra mais ou menos assim. Eles sairiam por trás do hotel, eles alugariam uma outra Mercedes e o carro oficial deles iriam sair, eles iam poder perseguir, só que quando eles fossem ver, não eram eles, então eles já teriam escapado. Então eles começam a executar esse plano. Então eles chamam o motorista Henry Paul, guarda esse nome, e também o segurança dela, que é o Trevor. Então os 4 entram nessa Mercedes também bem suspeita. E aí eles começam então a entrar, liga, etc. E vão ao destino, que era o destino, o apartamento de Dodge, ali próximo ao Arco do Triunfo. Mas quando eles começam a andar, 3 paparazzis começam a perseguir, porque eles estavam ali esperando nos fundos do hotel. E aí começa uma perseguição desenfreada, porque a Mercedes acelera, chega a 160, uns dizem até 300 km por hora, e é uma velocidade absurda, sendo que a lei permite, francesa, 60 km por hora. Então essa velocidade, essa perseguição, paparazzi, carro e tal, eles entram em um túnel chamado de Alma, e aí dentro desse túnel já tinha um Uno branco, eles encostam nesse, eles dão uma encostada nesse Uno, o motorista, e ele perde o equilíbrio da Mercedes, a direção, e se choca em uma coluna, fazendo aí um estrago completamente. Na mesma hora dessa batida, morre o Dodge e também morre o motorista, né? Isso fica bem evidente. A princesa e o segurança estão vivos ainda, só que com estados aí, uns disseram que eles estavam graves, outros disseram que eles estavam ainda de boas. Então a princesa é socorrida, cerca depois de 1 hora de atendimento dentro do túnel, ela é levada para um hospital, e nesse hospital, às 4 da manhã, ela é dada como morta. E o segurança Trevor, ele sobrevive, só que ele não lembra de nada o que aconteceu, nem antes e nem depois. Esse é o cenário
fatal e trágico da princesa Diana. Mas as teorias começaram a surgir e vamos listar elas um por um, beleza? Depois da morte de Diana, uma semana após, começou o velório dela e o enterro dela, o irmão dela vai até o púlpito e fala que a mão da imprensa, dos paparazzis, estavam com sangue. Realmente, aquela semana, a população que estava acompanhando, as pessoas que estavam próximas ali, xingavam os paparazzis, falavam todas poucas e boas para eles. Tudo isso devido à perseguição, à falta, por exemplo, também de socorro. Eles não prestaram socorro devido para a princesa, que a gente vai falar, e também por conta de uma luz. E essa luz todo mundo falava que era a luz de um flash que bateu aí na hora que estavam tirando foto. Tem fontes também na teoria que relatam que isso foi feito de propósito pelos próprios paparazzis para conseguir fotos, já que as fotos antigamente, determinadas fotos, eram muito caras. Então as pessoas compravam, as mídias compravam por valores astronômicos. Então a pessoa virava milionária. Então esse acidente foi provocado pelos 7 paparazzis de propósito. Entenderam? Só que aí a história da luz, ela começa a aparecer novas pessoas falando: ei, foi isso aí não. O que acontece? Um ex-agente do MI6, Serviço Secreto de Inteligência Britânica, afirma que aquilo ali não foi um acidente, sim foi uma técnica utilizada, que eles utilizavam, o MI6, para exterminar seus, vamos dizer, como se fala, gente? Seus inimigos, beleza? Então, por exemplo, eles queriam fazer isso com o presidente da Sérvia na época lá. Então vai aparecer a foto dele aí. Então ele já cria um difícil crise diplomática aí com a Sérvia e também joga a lenha na fogueira. E ele disse que consiste simplesmente o fato da luz entrar na retina do motorista, o motorista perde a visão e aí ele bate, perde a direção, e foi o que aconteceu, na teoria. Mas ele insiste em dizer que Diana não foi um acidente, sim, que ela foi assassinada através dessa técnica. Bem, em 2009 ele é chamado, para depor, para falar sobre essa questão. E a polícia nada viu e disse que isso era muito loucura, não condizia, não tinha argumentos, e realmente isso não aconteceu. Mas que deu um rebuliço, deu por conta de uma luz no túnel, e os paparazzis, os 7 paparazzis foram acusados durante um bom tempo. Agora, a polícia então viu os paparazzis e viram que não era não se sustentava tanto a história deles, etc. Eles tinham certeza, a polícia, tanto a britânica e a francesa, tinham certeza que a perseguição vitimou a princesa aí no acidente. Só que aí eles começaram a reparar e começaram a apontar o Henry Paul, que era o motorista. E, gente, é tanta teoria dentro do motorista, e desculpa se eu falo, é muita, tá bom? Primeiro, Henry Paul trabalhava então para o hotel ali que o pai do Dodge Mohammed, fazia. Uns dizem que ele estava de férias e que ele tinha voltado de férias naquele dia, muito alegre, serelepe, etc. Outros dizem que ele estava super de boa ali, voltou para trabalhar, amarrou o sapato, seus últimos momentos foram normais. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos afirmam que ele estava bêbado, alcoolizado. Então ele pegou o volante, velocidade, etc. É lógico que um acidente aconteceria. Mas como isso surgiu, Eduardo? Devido a um exame na hora da autópsia, foi constatado que tinha álcool dentro do sangue, que corria no sangue, e restos de remédios antidepressivos. E aí, um grupo de pessoas, dos teóricos aí, falavam que como era possível se no dia tinha mais de 20 pessoas ali, 20 corpos no necrotério, e eles poderiam trocar. Então começaram a levantar que aquele exame era trocado de outro corpo. Cara, começou. Também existe uma teoria, que eu acho que é a mais louca do motorista, é que ele não teria morrido. Que na hora do acidente, eles pegaram o corpo de uma outra pessoa, colocaram dentro
do carro, do lugar de segurança, e que o segurança fugiu. Por quê? Porque eles começaram a ver que o segurança era um agente secreto infiltrado na polícia britânica, lá no serviço secreto no britânico. Depois eles falaram que ele era francês, então era uma confusão. Também revelaram que Henry Paul recebia grandes quantias, já tinha mais de 200 mil euros dentro de suas contas, ele tinha mais de 15 contas e ele movimentava essas contas. Por isso que tem essa teoria que ele fugiu, que ele recebeu muito bem e que ele foi pago para fazer e arquitetar, avisar a polícia, etc. E aí começou todo esse rolê com ele, Henry Paul. Só que aí a família também contesta que ele não era alcoólatra, que não sabia desse vício, mas médicos dizem que dependendo da pessoa bebendo muito, o corpo vai acostumando. E realmente, se a gente bebe remédio, alguns remédios param de fazer efeitos, que seria o caso também do Henry Paul. Outro fato é que no dia do acidente, na hora de tirar roupa, etc., encontraram 3 mil também no bolso dele. Então tem várias coisas do motorista. A polícia francesa, para a gente terminar o caso do motorista aqui, que ele vai aparecer mais vezes, colocou um DNA dele, realmente, que aquele corpo era dele e que as amostras de sangue estavam corretas, já que todo mundo falou que tinha mais de 50 erros, etc. Mas o DNA comprovava que ele estava alcoolizado, que estava 3 vezes acima do permitido, mais substâncias químicas aí, né, para poder medicar a sua depressão. Então, mais ou menos isso. Então, o motorista passa a ser um culpado também pela morte da princesa Diana. Mas se segura com essa teoria, porque o Uno branco que eu falei, que encostou, realmente a polícia francesa fala que estava dentro, só que é o seguinte, eles não conseguiram achar, e que seria muito difícil de achar um Uno branco daquela parte, porque teriam muitos, eles teriam que parar para ver, etc. Por quê? Pela Mercedes tinha um resto de tinta branca. Essa tinta, quando foi periciada, era de um Uno datado dos anos 80. Então, eles tinham certeza que o Uno colidiu ali com a porta do Henry Paul, né, do carro. E aí, sabe o que acontece? É que muitos falaram que este Uno estava fora do túnel e não dentro. E ele só entra quando ele avisa a Mercedes. Então tem muitas pessoas, os teóricos aí, falam que, mais precisamente, este Uno, a pessoa que estava dentro, era um assassino já pago para fazer e executar toda essa ação. Então, mais ou menos, ele trabalhava também para o MI6 para fazer e executar toda a ação que deveria ser feita. O nome desse cara, que muitos suspeitam, é James Anderson, é um paparazzi famosíssimo, teria já fechado um acordo para ter mais dinheiro e isso possibilitando com esse acidente ter mais fotos e também ter mais dinheiro para ele poder aí viver tranquilamente. Com base nisso, disseram que alguns investigadores chegaram até o Uno e esse Uno já estava na cor vermelha, eles tinham pintado. Que o pai dele falou realmente, horas após o acidente, ele foi totalmente pintado. Só que a polícia não anexou nem o paparazzi e nem o Uno. Deixou, tudo bem, vai embora, pode ir. O mais curioso de tudo isso é que 3 anos após, no ano de 2000, esse cara, ele foi encontrado morto no sul da França, dentro de uma BMW. Ele estava carbonizado e tinha um tiro na nuca. Sabe qual era o motivo da morte? Suicídio. E aí muitas pessoas que são teóricos toda hora falam, pô, impossível, como é que pode? E que realmente essa pessoa, o paparazzi foi morto porque sabia demais e que poderia falar tudo, mas não vão ficar sem saber. A teoria do carro, que era a Mercedes, muitos falam que aquela Mercedes foi alugada e colocada porque ela estava já mexida para, por exemplo, ter acidente ser mais fácil. Então ela estava ali já toda pronta. Também tem um histórico dessa Mercedes muito complicado. Falaram que ele já foi roubado 3, 4 vezes, que mudaram
tudo nela, e não seria aquele carro, seria um outro, e o carro que eles estavam andando o dia todo, tinham dois, né, mais ou menos, deu defeito na hora, estranhamente, e aí botaram essa Mercedes. Então essa Mercedes estava já pronta para um acidente, então ela foi sabotada no caso. E aí muitos falam que isso não existe, a polícia falou que não tem nada a ver, não foi encontrado vestígio nenhum. Outro fato dentro do carro que as pessoas contestaram bastante, muita gente, a imprensa mundial falou, foi quanto ao caso, foram que os três, tanto o motorista, o Henry Paul, o Dodge e a princesa Diana estavam sem cinto e só o Trevor estava com cinto, e que todo mundo estranhou, e que também começaram a levantar que o Trevor, de certa forma, sabia de todo o plano e que ele, de certa forma, já estava preparado para qualquer tipo de acidente. E por que Diana estava sem cinto se ela, os amigos afirmavam que ela nunca saiu sem usar o cinto? Então, essa questão ficou assim, ó, gente, muita gente falou, questionou, e que realmente se estivesse com o cinto, o perito falou, a Diana estaria viva. Além do cinto, as pessoas contestam também 11 câmeras, 12 câmeras estavam desligadas ou apontadas aleatoriamente assim, a Deus dará. Nós temos que lembrar que câmeras, né, são colocadas para ver acidentes, pessoas que estão em alta velocidade e não tem nenhuma imagem da hora. O fatídico de Dodge, Diana, ninguém sabe se teve um Uno, se encostou, se não encostou, se a Uno fechou eles, então é algo assim misterioso, que todo mundo fala, putz, e não funcionar todas as câmeras na mesma hora, realmente é um azar, né? A coisa também é que a polícia francesa, ela foi muito rápida na cena do acidente. Então, 00:26 acontece e depois lá, quando acaba de sair a princesa, já estava tudo limpo, eles limparam, jogaram água, lavaram, guiçaram a Mercedes e pronto, acabou. Então eles não fecharam para ter uma perícia melhor, feito não. 4 horas depois trataram o acidente como simplesmente algo qualquer. O acidente aconteceu 00:26 e aí as pessoas que estavam ali, os paparazzi, entram na cena, começam a fotografar, tem curiosos, mas uns lá chamam a polícia. A polícia chega 00:27. E aí vai chegando a ambulância 10 minutos depois e começa todos os protocolos aí dos primeiros socorros. Então, ali está a cena, todo mundo tirando foto, imagina, que também causou estranheza por conta que a polícia não fez questão nenhuma de tirar os paparazzi, de afastar, foi bem devagar tudo isso. Por volta de 00:30, chega o primeiro médico, então ele começa a prestar os primeiros socorros. A Diana está viva e está falando. Muitos que estavam ali falam que ela falou, as últimas palavras que eles ouviram dela foi: o que está acontecendo? Que coisa horrível, o que está acontecendo aqui e tal. E ela tinha avistado os paparazzi tirando foto e ela falou assim: parem com isso, me deixem em paz. Então imagina, né, se isso realmente for, e as pessoas falam que é verdade, deve ser aterrorizante. Você está no meio do acidente sendo tirado foto, então mostra que ela foi caçada até o último instante. E o médico falou que ela estava falando muito bem. Tinha uma outra pessoa que também viu e que ficou bem surpreso quando foi noticiada a morte então da princesa, porque ela estava falando, etc, e que não parecia ser um caso grave. Tanto que foi noticiado quando ela teve um acidente que só estava com uma perna quebrada. Mas a piora da Diana também é super contestado pelas teorias, que é o seguinte: então a Diana fica ali, mais ou menos a ambulância chega e eles ficam até 1:30 da manhã, então 1h e tantos ali para receber todo o socorro que ela precisava. E aí eles começam a levar a Diana para o hospital, então eles fazem todo o processo de restabelecer o corpo dela, o coração, tudo isso dentro da ambulância. Só que a ambulância, ela vai devagar demais, quase 50 km por hora, porque quem quer pressa, quer urgência, tem que meter o pé, né? Enfim, e aí eles não fizeram isso.
eles pararam também a ambulância para aplicar uma injeção de adrenalina, já que o movimento da ambulância poderia fazer com que a Diana perdesse os sentidos e viesse a morrer ali mesmo. E no meio do percurso tinha um hospital que eles não pararam porque não tinha assim equipamento, uma equipe estava preparada em outro hospital. Então, muitos teóricos também falam que se tivesse parado neste hospital, naquele momento, a princesa poderia estar viva. E aí, o estado dela piorou bastante, então, gente, para ter uma ideia, então, ela já não estava mais consciente. Chegando nesse hospital, ela entra, então eles verificam que tem uma hemorragia, o fígado, né, o rim está bem prejudicado e o coração dela está deslocado. Isso foi tudo falado também logo após. Então eles fazem uma cirurgia bem demorada e 4 horas da manhã ela não resiste e morre. Então essa é a cena e as pessoas contestavam o porquê a demora, por que eles fazem isso, por que eles fizeram isso. Então realmente é meio bem, né? E aí, Diana estava grávida, já que agora tudo que eu contei para vocês da morte, como é que foi feito, etc. Vamos lá para você poder entender. Mas antes eu quero que você se inscreva, gente. Esse vídeo realmente dá um trabalhão. Se inscreva, curta, compartilhe, comente se você gosta de falar sobre a família real, se você quer ver outras teorias. Então a gente vai contando esses casos aqui no canal Hora da Resenha, beleza? E me sigam lá no Instagram que está aparecendo para vocês. Façam esse favor. Diana já estava morta e aí a galera começou a perguntar por que embalsamaram o corpo de Diana, que é um processo aí para durar mais o corpo, do velório. Por exemplo, no Papa João Paulo II fizeram, na Evita Peron, que lá, a primeira dama da Argentina, se você pesquisar, você vai entender a história, onde a gente fala também dela aqui. Então tem várias pessoas que contestam por que fizeram isso sem a permissão e etc. Porque muitos dizem que embalsamando a pessoa, fazendo esse processo, não teria mais como ver a causa da morte, etc, etc, etc. E uma possível gravidez. Só que os cientistas também falam que não tem nada a ver isso, porque existe um hormônio, o HCG, que comprova quando a mulher está grávida. Então, por exemplo, a mulher que fica grávida já está produzindo esse hormônio desde o início da fecundação. E esse hormônio não existia no nada em Diana. Ela poderia ser pega pela pele, etc. E não existe, não tinha vestígio nenhum de gravidez. Eu também acho que não existia, que não tinha nenhum vestígio de gravidez, era muito cedo, ela poderia contar para alguém próximo e realmente isso é muito fora da casinha. Pode ter sido, mas eu acredito que não, acho que nem era um momento ainda, eles estavam se conhecendo, estava muito cedo, só que as pessoas começaram a questionar por que ele comprou uma aliança para ela. Essa aliança realmente ele comprou, queria pedir ela de casamento, então rolou toda essa história. Mas a gravidez, para os médicos, não é existente. Não existiu a gravidez. Em 2004, a polícia novamente reabre o caso, porque toda gente falando sobre isso e teorias toda hora falando. Então as pessoas começaram a contestar sobre este assunto. E aí a polícia foi investigando, por exemplo, o Uno, eles falaram que não tinha condições de achar, ele falou do DNA que foi apresentado, do motorista, e no final o que eles falaram que realmente foi um acidente causado pela imprudência do motorista que estava alcoolizado e também pela maneira torpe dos motoristas, dos paparazzi que estavam ali querendo uma foto. Então eles colocam aí então um acidente. Mas se a gente for parar para analisar realmente, friamente, nem Diana sabia que estaria naquele hotel jantando ali. Possivelmente, e muitos dizem que ela jantaria em outro lugar. E também ela nem sabia que ia para Paris, já que o itinerário era ficar em Sardenha, no Mediterrâneo. Então muitos alegam que foi uma fatalidade realmente, uma morte que foi feita aí com
Gente, velocidade, etc. Então, essa é uma das causas que foram levantadas. Realmente, se eu for parar para pensar, ter toda uma logística para matar a pessoa, tem que estar muito preciso e muito ligado, e não era o caso. Conta aí muito rápido para você poder falar, de se locomover, de fazer todo mundo estar no mesmo lugar, no mesmo local, o cara, o motorista, etc. Então, realmente é muito louco, já que as pessoas falam que os franceses estão ali para ajudar, então é muito não bate. É essa a ideia. Beleza? Essa é a teoria das conspirações de Lady Di, grande rebuliço na família real. Será que ela está assombrando eles? Não sei, hein? Fui! Até o próximo vídeo.